Para quem não viu ainda, Feliz Natal. Amém. Quero compartilhar um texto com vocês. E ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Todos acharam? Amém. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração a permanecerem no Senhor. Amém? Aleluia. Continuar com o Pai. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças por este tempo tão importante em que estamos nesta casa de oração, a fim, Senhor, de nesta manhã recebemos a Sua palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai querido, Deus eterno, queremos te servir melhor, como um vaso de honra, como um vaso de bênção, Pai. Oh, Deus, usa cada um de nós, usa a membresia desta casa, em prol do reino de Deus, em prol do Evangelho, Pai. Meu Deus, meu Pai, que haja um grande despertamento, ainda nestes dias, Senhor, para a Sua obra, Senhor. Levanta pessoas valorosas para o trabalho, Senhor. Pessoas, Senhor Deus, que têm exemplo de vida. Senhor, estas coisas nós te pedimos, agradecidos, e o fazemos em nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Quem crê diz amém. Amém. Pode sentar. Primeiro eu quero agradecer você por estar aqui nessa manhã, né? Natal não é brincadeira, né? Muitos nem conseguiram dormir, mas estão aqui nessa manhã. Então eu quero louvar a Deus por você. E depois eu quero dizer a você que eu não vou falar nada sobre o Natal, tá? Eu vou falar sobre exemplo. Glória a Deus. Eu vou falar sobre exemplo de conduta. Eu vou falar sobre exemplo de fé cristã. Aleluia. Eu vou falar de exemplo de vida cristã genuína. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós bem sabemos que os exemplos de pessoas comprometidas com o reino, Glória a Deus. de pessoas de fé, de pessoas que permanecem, têm influenciado muito a igreja. E não estou falando da igreja local, estou falando da igreja do Senhor. Aleluia. E tem ajudado a formação do caráter cristão nos novos convertidos. Aleluia. Por isso, irmãos, a importância do exemplo de pessoas de fé, de pessoas que têm genuína conversão em Cristo Jesus. E como exemplo, nós temos Barnabé. A história, irmão, de Barnabé tem inspirado e desafiado muitos cristãos até hoje, por conta das suas características que abençoaram poderosamente a igreja primitiva e tem abençoado os cristãos que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia até os dias de hoje. Aleluia.
Quer ser influenciado por pessoas abençoadas, irmãos? Leia a Bíblia e você será influenciado pelas histórias de pessoas comprometidas com o reino. Mas quero dizer que ainda nestes dias nós temos sim pessoas comprometidas com o reino. E ainda nestes dias nós temos sim pessoas que têm conversão genuína, vida cristã genuína, pessoas que quando você olha, você diz: esta pessoa é um exemplo de fé para a minha vida e ter me fortalecido. Ainda hoje. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. É pelos frutos que estas pessoas elas produzem. Para você ver a importância do ministério de Barnabé, ele é citado 29 vezes em Atos dos Apóstolos. Ele é citado 5 vezes nas epístolas de Paulo. Aleluia. Então Barnabé, ele influenciou o seu tempo. E a história de Barnabé nos desafia a influenciarmos também. Aleluia. A igreja, irmão, quando eu falo igreja nossa, a igreja, nós estamos chegando no final do ano. Ouvimos muitas pregações nesta casa. Glória a Deus. Se nós tivéssemos vivido pelo menos 1/10, a nossa vida seria diferente. Essa é a verdade. A nossa vida seria diferente. Portanto, chega no final desse ano, irmão, nós não podemos nos deixar influenciar pelo mundo, pelo modismo que entra nas igrejas, e as portas estão escancaradas para isso. Escancaradas para a modernidade, para isso, aquilo, aquilo outro. Muito pelo contrário, nós como cristãos, como luz do mundo, como sal da terra, pessoas que têm comprometimento com o reino, pessoas que têm experiência de vida com Cristo verdadeira, genuína, nós é que temos que influenciar as pessoas, principalmente ao final do ano e no começo do ano. Aleluia. Não é final de ano mesmo, o que tem? É Natal, é a virada do ano, o que tem? Nada, irmão. Verdade, Deus, aleluia. Não importa a data, a festividade, continuamos sendo luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Aleluia. Essa é a linha da nossa igreja, da pregação desta casa. Não importa a festividade. Meus familiares, os teus familiares têm que saber que você é uma pessoa comprometida com o reino, comprometida pela palavra. Glória a Deus. Outro dia um irmão, um cristão, falou assim: pastor, eu vou te trazer um vinho. Porque eu não bebo. Amém. Glória a Deus. Porque antes de eu me converter, eu bebia muito. Tinha dia que eu não conseguia atravessar a rua. Eu não sabia se vinha um carro, se vinha dois. Não conseguia atravessar a rua. E eu falei: desde o dia que eu me converti, Glória a Deus. Aleluia. nem champanhe eu tomo. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 42 anos. Não é champanhe que tem. Prefiro não. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como pode, e eu estou falando de fé genuína e de cristianismo. Eu não sei como pode a casa do cristão ter bebida para todo lado. Eu não entendo esse tipo de coisa. E mais, hein? Antes de me converter, eu fumava 3 maços de cigarro por dia, fazendo força para parar. Mas depois que eu me converti, depois que o poder do Evangelho tomou na minha alma, no meu coração,
eu nunca mais bebi uma gota de nada, e nunca mais fumei, e nunca tive vontade nem saudade daquele tempo. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós vivemos aí um momento difícil, porque tem cristão que tem saudade do tempo do mundo. Mas se Jesus encher seu coração, Glória a Deus. Aleluia. se a palavra encher seu coração, Glória a Deus. se a sua alma encher seu coração, se a palavra de Deus, o Espírito Santo encher sua alma, Glória a Deus. você não vai ter saudade de nada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Está fora de moda que eu vou falar. Mas antigamente a gente falava muito. A gente falava assim: Cristo satisfaz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Forte, né? Maravilhoso. Cristo satisfaz. Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso de uma balada, não preciso de um barzinho, não preciso beber, não preciso fumar. Eu não preciso, porque Cristo satisfaz a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo. O vaso está cheio de água limpa. O vaso está cheio de água cristalina. Não há espaço para água suja. Não há espaço para água parada. Porque o vaso está cheio de água viva. Meu irmão, cheio. E eu sei que essa palavra vai alcançar muita gente. Glória a Deus. Muita gente da nossa igreja hoje ainda. Ou amanhã. Não importa. Aleluia. Não importa. Fala, Pai. E essa é a melhor mensagem para recebermos de Deus. Chega no final desse ano, gente. Não tem outra melhor. Aleluia. Porque Deus já falou de prosperidade, já fizemos campanha. Verdade, Irmão, Senhor. Jesus já Aleluia. falou de cura. Jesus, irmão, e agora Jesus está falando de experiência genuína e de comprometimento. Glória a Porque é Deus. isso, irmão, que vai influenciar as pessoas. É isso que vai influenciar. E se eu não estou influenciando pessoas, é porque a luz está brilhando, hein? Porque se a luz brilhar, Deus levantou o profeta no passado, Isaías, para dizer: se a tua luz brilhar, as pessoas, eu vou parafrasear, tá? Se a tua luz brilhar, mais cedo ou mais tarde, as pessoas virão até a luz que um dia nasceu na tua vida. Elas virão sim. Pode demorar um pouco, mas elas virão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o que Deus fala aqui através da palavra, irmão, é atual. Glória a Deus. Não tem como, vamos contextualizar isso, aquilo, vamos mudar um pouco, não tem. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Glória a Deus. Aleluia. Sim, sim, não, não. Então, irmãos, quando a gente tem, vou falar uma coisa clara aqui. Quando a gente tem uma igreja que prima pela pregação da palavra genuína, Glória a Deus. no contexto que nós estamos vivendo hoje, nós temos que levantar a mão para cima e agradecer Jesus. No contexto que nós estamos vivendo hoje, Aleluia. daquilo que Deus quer para o seu povo, Verdade, Senhor. daquilo que Deus quer para cada um de nós. E a história de Barnabé influenciou por conta das suas características. Uma coisa importante: quando Paulo se converteu, Saulo, depois Paulo se converteu, foi Barnabé quem levou Paulo até os apóstolos de Jerusalém e intercedeu por Paulo ali. Foi Barnabé que fez essa obra. Glória a Deus. Outra coisa, Barnabé, ele é citado por amor à obra, contribuindo com os meios favorecidos. Olha que coisa gloriosa. Mas Barnabé influenciou por quê? Porque ele tinha uma verdadeira mudança de vida, genuína conversão. Quando você tem uma genuína conversão,
você vai acabar influenciando as pessoas. Porque não há lugar na tua vida para o pecado, não há lugar para a tua vida para as coisas do passado. O que passou, não há lugar para a tua vida, irmão. As coisas que você praticava antes, não. Agora você tem prazer em servir o Senhor, você tem prazer em se envolver com a palavra, você tem prazer em falar de Jesus, você tem prazer, meu irmão, em estar na igreja, você tem prazer nas coisas de Deus. E se você tiver prazer nas coisas de Deus, o Senhor vai satisfazer os desejos do seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz o texto. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era o QG, era que comandava tudo. E que atestava se a obra era do Espírito Santo ou se não era. E ainda havia a questão, dos judeus e dos gentios. O evangelho ainda estava se ampliando para os gentios. Mas é a igreja em Jerusalém que atestava se era de Deus ou se não era. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 22 e 23 que nós lemos. Olha que coisa gloriosa. Depois que Estevão, o diácono Estevão, morreu apedrejado, houve o quê? Houve uma dispersão do povo judeu, dos cristãos judeus, por causa da perseguição. Mas os judeus, por onde passavam, pregavam o evangelho para os outros judeus. E muitos começaram a se converter. Muitos começaram a se converter. Mas alguns foram para Antioquia. E diz a palavra de Deus que a mão de Deus estava sobre eles, ou seja, eles estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Eles foram para Antioquia e começaram a pregar para os gregos, começaram a pregar para os gentios. E sabe o que aconteceu? O evangelho começou, aleluia, a propagar em todas aquelas áreas, e as pessoas começaram a se converter. As pessoas ouviam e acreditavam e entregavam seus corações a Jesus. E a obra foi tão grande, a obra foi tão poderosa, que chamou a atenção da igreja em Jerusalém. Aleluia. Como pode gentios crendo no poder do evangelho? E o que eles fizeram então? Eles enviaram Barnabé, porque Barnabé, ele era cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque Barnabé tinha uma genuína conversão. Aleluia. Porque Barnabé tinha sabedoria. Porque Barnabé tinha discernimento espiritual para dizer se era de Deus ou se não era. A igreja em Jerusalém estava interessada em saber. Glória a Deus. Mas quando Barnabé chegou e ouviu tudo o que estava acontecendo, e ele viu tudo o que estava acontecendo, diz a palavra que ele se alegrou muito no Senhor, porque a graça havia salvado muitos ali. Aleluia. Então ele testifica a igreja de Jerusalém que aquelas pessoas estavam realmente convertidas através do poder do Evangelho de Cristo. Aonde uma pessoa convertida for, aonde uma pessoa comprometida com o reino for, irmão, aleluia, ele vai ganhar almas para o reino de Deus. Se ele trabalha numa firma, se ele estuda numa faculdade, onde ele for, ele vai ganhar gente para Jesus, irmão. Porque o primeiro compromisso dele é ganhar gente para Jesus, é ganhar almas para Jesus. Porque a primeira resposta que Deus quer de nós é o nosso serviço, é a nossa dedicação, é o nosso envolvimento. Não é outra resposta, não. A primeira é essa resposta que Deus quer da sua igreja, que Deus quer do seu povo. Aleluia. E muitas vezes nós deixamos nossa missão de lado. Eu estou falando de missão.
E a nossa missão, irmão, é ganhar almas para Jesus. Por que precisa fazer campanha daqui, campanha de lá? Para vir gente na igreja. Por quê? Porque as pessoas não falam de Jesus. Porque se as pessoas falarem de Jesus, não, você precisa campanha disso, campanha daquilo, e daqui a pouco já vem a aviação, daqui a pouco já vem. Não! Se as pessoas falarem de Jesus, irmão, as igrejas vão lotar de pessoas agradecidas e louvando a Deus. Glória a Deus. Mas eu me esforço muito pela minha vida pessoal para obter coisas. E não fala não, sim. A gente se esforça muito pela nossa vida pessoal, nossa vida financeira e tudo mais. Mas a gente se esforça muito pouco para as coisas de Deus, essa é a verdade. Ou não? Essa é a verdade. A gente passa às vezes o ano inteiro sem saber qual é a minha missão. Por que Jesus me escolheu? Tem um propósito. Quando Deus me escolheu, e Deus escolheu você, Ele escolheu com propósito. Amém. É uma igreja com propósito. E a igreja com propósito, irmão, é para gerar frutos para o reino de Deus. Mas às vezes, irmãos, olha que Deus coloca no meu coração, tá? Às vezes, e muitas vezes, a pessoa passa o ano inteiro sem falar de Jesus para ninguém. Verdade, Senhor. Verdade. O ano inteiro sem falar de Jesus para ninguém, para ninguém, para ninguém. Como uma pessoa vai crer se não tem quem fale do Evangelho e explica? Verdade. Foi isso que eu falo. Jesus. Glória a Deus. Filipe disse: você compreende o que você está lendo aí? Não, como eu vou compreender se não tem ninguém para eu explicar? E assim a gente passa o ano inteiro sem falar de Jesus, porque a gente está muito preocupado com a nossa vida, com nossas coisas, com nossos problemas. Na nossa lista de pedido, lá no começo é só pedir, pela vida espiritual quase nada. Aleluia. Por isso que essa campanha que nós fizemos foi um exercício espiritual, para despertar, né, o povo. O trabalho dentro da igreja, irmão, é essencial. É fundamental para o mecanismo, para movimentar a igreja, é fundamental. Mas o trabalho lá fora é mais importante. Glória a Deus. Porque, irmão, nós temos que ganhar vidas para o reino. E para isso a gente precisa ser exemplo. Se a gente não for exemplo, a gente não vai ganhar ninguém. A gente tem que ter firmeza. Firmeza. E quem fala aqui tem 42 anos no caminho de Jesus. Vai entender? Glória a Deus. Firmeza. A gente não pode ir um mês tudo, aquela coisa toda, sabe? Ter entusiasmo e tal, e depois começa a minguar. E todo ano acontece a mesma coisa com muita gente, com muitos cristãos, não só dessa igreja. Tem 1, 2 meses que a pessoa fica todo vapor, vamos tá. Depois começa a minguar, e a culpa não é do Espírito Santo, a culpa não é da igreja, a culpa não é da liderança, a culpa é de cada um de nós. Que não tem essa percepção espiritual. E quando ele chegou lá e viu aquilo, ele ficou maravilhado. Ele não quis saber se eram gregos, se eram gentios. Ele ficou maravilhado porque a graça havia alcançado muitas pessoas. Glória a Deus. Não é? E nós temos que ficar maravilhados, irmãos, quando a graça começa a vir na vida de uma pessoa. Né? E quero dizer que todos precisam de Jesus. Verdade. Eu quero dizer para você que quem vive na comunidade precisa de Jesus. Certo? Amém. Mas o advogado precisa de Jesus, o delegado precisa de Jesus, o juiz precisa de Jesus, o empresário precisa de Jesus. Todos precisam de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu tive uma matéria na faculdade que chamava-se evangelização urbana. Sabe, irmãos, quando a gente tem a ideia de evangelizar, eu já falei isso algumas vezes, o que vem na cabeça da gente? A comunidade. Ah, eles precisam tanto. Irmão, a comunidade precisa. Mas aquele empresário que trabalha com você também precisa. Aquele advogado também precisa. Verdade. Sabe? Aquela pessoa que tem dinheiro também precisa. Verdade. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro e não tem paz. Nada satisfaz essa pessoa. Nada satisfaz. E o dinheiro não satisfaz a alma do homem, porque o homem foi construído dentro de si, irmão, para ter a plenitude do Espírito Santo e da graça. Glória, aleluia. Então a única coisa que satisfaz o anseio de um homem é Jesus e a sua palavra, é a graça. E mais nada o dinheiro não faz. Aí o cara procura na religião daqui, procura na religião de lá. E, não, é só o Evangelho de Cristo que pode satisfazer de verdade. Aleluia. Aí a pessoa chega um tempo, ela vai no psicólogo, vai no psiquiatra, porque tem um vazio dentro dela, ela não sabe o que é. E esse vazio, irmão, é a falta do conhecimento da palavra, do Evangelho de Cristo, da pessoa bendita de Jesus Cristo, na vida desta pessoa. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, não se escandaliza não, porque tem muito cristão que tem um vazio dentro da sua alma. É verdade, Senhor. Tem muito cristão que tem um vazio na sua alma. Tem muito cristão, irmão, que ele tem a alma enferma, abatida. Verdade. Por que será? Porque afastou o coração. Ele até veio na igreja, ele até levanta a mão, ele até bate palma, mas ele afastou o coração das coisas de Deus, da palavra de Deus. É isso. E ele tem anos na igreja, mas ele começa a ter um vazio dentro de si. E essa, irmão, é a pior coisa que tem. Porque quando o cara é o ímpio é uma coisa, ele tem um vazio, Jesus vem e preenche. Mas quando a pessoa está na igreja, que já conheceu, já teve a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Verdade, verdade. Mas quem é o culpado por isso? É a própria pessoa. Então a gente tem que ser perseverante, a gente tem que ter firmeza na fé, firmeza e permanecer. Não importa o que aconteça, permanecer, lutar pela nossa alma, lutar pela nossa vida espiritual. Aleluia. Então isso é fundamental. Sabe? E a experiência de vida de Barnabé mostrou que ele tinha percepção espiritual. E o que falta hoje em muitos cristãos é percepção espiritual das coisas. Por isso muitos são enganados, porque não têm a percepção espiritual e vão se amarrando. Não, irmão, a gente precisa ter percepção espiritual para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Uma outra coisa, ele tinha alegria em fazer a obra. Ele tinha alegria em ver as pessoas sendo salvas. Glória a Deus. E essa tem que ser a nossa alegria, irmão. Aleluia. Aleluia. Alegria de ver pessoas salvas, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Glória a Deus. Essa tem que ser a nossa alegria. E ele tinha firmeza no Senhor, na obra de Deus, porque era um tempo de perseguição contra a igreja, e de grande perseguição, mas mesmo assim permaneciam. Aleluia. Apocalipse dizia, por causa do sangue derramado destas pessoas, que o Evangelho chegou até nós, sabia? Glória a Deus. Porque estas pessoas morreram em favor do Evangelho, por isso o Evangelho chegou até a minha vida, e por isso o Evangelho chegou à sua vida. Eles não se acovardaram, eles não fugiram, eles não se esconderam, mesmo à vista da luta, da perseguição, da ameaça de morte, eles continuaram a fazer a obra, eles continuaram a falar de Jesus Cristo, eles continuaram mesmo perdendo tudo, eles continuaram a fazer a obra de Jesus Cristo, porque a alegria estava na conversão das pessoas, tinham firmeza, irmão. Aleluia. Sabe? E é isso que nós precisamos refletir. Essa é uma palavra de reflexão. Não é aquela palavra, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não, é uma palavra para você pensar e se posicionar. Aleluia.
Aliás, as palavras que nós vamos pregar, palavra de reflexão. Amém, amém. Não é palavra de oba-oba, tal, faz de efeito, nada. É para você parar e pensar. Então isso é fundamental. Ele tinha uma verdadeira conduta cristã. Testemunho, né? Aonde ele ia, ele tinha um testemunho. E o testemunho significa que as pessoas falam positivamente de você. Não é o que você fala de você. Não é o que você fala. Você lembra quando Jesus voltava com os discípulos? Jesus foi um pouquinho à frente, os discípulos discutindo. O que eles estavam discutindo? Quem era maior? Hã? Quem era mais amado? Quem era maior? Quem era o melhor? Mas Jesus sabia. Jesus veio na massa alta e falou assim: como quem não quer nada? É assim mesmo. Nada passar de aprendiz de Jesus, né? E do Espírito Santo também não, hein? É verdade. Hã? Vai lá. Aí Jesus sentou lá com eles. De repente todo mundo conversando, dando risada. Aí Jesus fez a pergunta fatal: o que vocês estão discutindo no caminho? Ei, sabe o que aconteceu? O pessoal estava rindo, conversando. Ficou todo mundo em silêncio. E é assim que acontece quando o Senhor vem nos confronta. Aqui na igreja a gente fica vendo. Amém. Verdade. O que vocês estavam discutindo no caminho? Ninguém estava falando, eu sou falho, eu preciso mudar, viu, meu querido? Porque eu não sou humilde, eu sou falho. Ninguém faz isso, irmão. Quando as pessoas se ajuntam, um quer ser melhor do que o outro. Eles que andavam com o Senhor Jesus discutiam entre eles quem era o melhor. O Senhor não reprovou. O Senhor só perguntou: o que vocês estão discutindo aí no caminho? Aí o silêncio tomou conta. E o silêncio deles mostrou que eles estavam errados. Porque quem quiser ser o maior tem que ser menor. Quem quiser ser maior tem que ser servo. Tem que ter o coração de uma criança. E é assim, não é? Então o testemunho é o que as pessoas falam positivamente de nós. Alguns falam mal, né? Mas isso é inevitável, né? Alguns falam mal. Tem que mentir, né? Mas, irmãos, a maioria das pessoas que te conhecem e que vê o teu testemunho, mais cedo ou mais tarde, vão falar bem de você. Aleluia. Vão falar bem da tua reputação. Vão falar bem de você. Esse é testemunho. Testemunho é dizer: eu sou bom, eu sou espiritual, eu tenho dons, eu tenho 60 dons. Olha, o cara já tem 60, hein? Esse, não, irmão, testemunho é o que o Rodrigo fala do seu pastor. Espero que esteja falando bem de mim. É o que ele vai ir, empresário, falar de mim, como pastor da igreja. O que eu falo dele, de você, o que você fala do outro irmão, isso é testemunho, isso é o fruto. Não que você fala a sua projeção pessoal ou que você fala de você, mas que as pessoas veem em você, o que as pessoas falam de você positivamente. E onde Barnabé chegava, irmão, as pessoas elogiavam, as pessoas se alegravam, porque ele tinha conduta cristã verdadeira, ele tinha testemunho verdadeiro. Aleluia. Não é aquele negócio, vamos tampar o sol com a peneira, é um pé aqui, um pé lá. Não tinha. Abrindo aspas, agora, né? Eu não sei como tem tanta gente pregando o evangelho que não tem postura cristã e se acha em condições de pregar o evangelho ainda. Você já notou isso aí ou não? Abrindo parênteses, irmãos, já viu quantas pessoas estão se afastando do evangelho? Pessoas que antes faziam hino, que a igreja cantavam,
Agora estão com um copinho de cerveja na mão. Então, que vergonha, né? Pessoas que antes tentavam influenciar, agora estão influenciando negativamente e para se auto-justificar, diz: não precisa de igreja, não precisa rótulo. Eu não precisa rótulo. Não precisa mesmo, o testemunho já está dizendo quem é quem. Não precisa mesmo. Só engana quem quer ser enganado e também quer se auto-justificar na sua má conduta. Não é? Ou colocar palavras que não estão aqui na Bíblia. Então é isso. Então Barnabé, ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo, generoso. Ele tinha genuína fé. E através da vida dele muitos se converteram. Que coisa gloriosa, né? Aleluia. Versículo 25 e 26 diz assim: você não precisa nem procurar. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela cidade e ensinaram muitas pessoas. Depois que ele viu a obra gloriosa de Jesus, do poder do Evangelho, sabe o que ele fez? Ele foi correndo lá para Tarso. Ele foi buscar Paulo e ficaram lá um ano ensinando aqueles novos convertidos, porque o novo convertido precisa de ensinamento, e não só ensinamento da igreja ou do altar, mas de pessoas que já estão na igreja há muito tempo. Aleluia. Sabe, de pessoas que são exemplos, de pessoas que são pacificadores. Essas pessoas precisam, por isso que eu falo do exemplo, para moldar o caráter cristão do novo convertido. Eu sou exemplo desses novos convertidos e você também é. Aleluia. Para ajudar a formar o caráter dessas pessoas. Amém. Então ele possuía realmente um compromisso. E como conclusão, versículo 26. Em Antioquia, hein? Não foi nem no meio dos judeus, foi no meio dos gentios. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia. De tão explosiva e poderosa que foi a obra, de tão transformador foi aquele momento. Nem no meio dos judeus chamados de cristão, mas lá em Antioquia, no meio dos gentios, gentil aquele que não era judeu, eles foram chamados de cristãos. Aleluia, de seguidores do Senhor Jesus Cristo. Este é por causa do exemplo, e é o exemplo que nós temos que dar. E eu digo todo final do ano: não tira férias espirituais não, tá? Não, o que tem? Jesus sabe, Jesus sabe sim. E a qualquer momento ele vem. Ele pode vir antes da festa da passagem do ano, irmão. A qualquer momento. E a igreja tem que estar preparada para o encontro triunfal. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, nós te damos graças por sua palavra.